Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Gonzaga e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou te ensinar como instalar o N8N usando o Docploy e após instalar ele, eu vou te ensinar como configurar um webhook que pega um registro do GLPI e grava no banco de dados. Bom, o Docploy eu já ensinei a instalar aqui no canal, então eu já estou com ele aberto aqui. E nesse caso, eu vou mostrar como que vai funcionar o nosso N8N. Eu tô com ele rodando aqui, né? E eu tô já com o workflow publicado. Então eu tô com o meu webhook configurado, que insere uma linha no banco de dados e depois responde com HTTP Code 200, mostrando que aquela requisição foi bem sucedida. O N8N ele é um sistema de workflow que visa automatizar processos com IA. Você pode manipular a requisição dentro dele e fazer processos, fazer automações, mexer com banco de dados e muito mais. Basicamente, a gente está na página inicial dele, onde a gente pode acessar os workflows criados. Aqui eu estou com o meu workflow publicado. Você pode criar workflows, pode gerenciar todo o workflow, né, no N8N. Ele depende de um trigger, então seja um webhook, algum timer trigger, né, especificado por tempo, ou manualmente mesmo, você queira rodar manualmente toda vez aquele processo, mas pro workflow rodar sempre precisa de um trigger, e aí o processo ele vai do início ao fim, processando todas aquelas etapas, né? Eu tô com um plano free do N8N, tá? Ele tem várias funcionalidades que dependem de planos, tá? Então, por exemplo, eu quero configurar o LDAP. O LDAP ele só está disponível num plano pago, tá? Então, tem algumas questões aqui, o que não impossibilita de usar o N8N com os fluxos aqui bem avançados, tá? Isso é só a questão de, tipo, se você quiser alguma coisa muito específica e quiser profissionalizar mais o seu fluxo aí de trabalho. Vou fazer um chamado no GLPI, então toda vez que eu abrir um chamado no GLPI, eu vou registrar no meu banco de dados as informações daquele chamado. Por exemplo, eu estou aqui no GLPI, então eu vou criar um chamado aqui. Estou com problemas, preciso instalar o programa X, né? Então aqui um programa eu quero instalar, aí eu vou colocar que a categoria é essa daqui. Beleza. Então eu vou criar o chamado. O GLPI ele vai identificar que tem um novo chamado, vai identificar que eu tenho um webhook configurado e vai automaticamente mandar as informações deste chamado para minha URL que eu configurei aqui. No caso foi o meu N8N, eu estou utilizando o ngrok para criar um endereço com HTTPS. Eu consigo ver que ele acabou de rodar aqui. E como exemplo, eu estou gravando essas informações num banco de dados. No seu caso, pode ser várias coisas. Você pode passar por um fluxo mais customizado, você quer tratar alguma informação mais a fundo, você quer validar alguma informação, se o ticket foi aberto na categoria tal, eu quero que ele faça tal rota. Nesse caso aqui, eu só estou gravando no banco de dados para mostrar como que é é possível aí criar automações super customizáveis. E aí o céu é o limite. Então, nesse caso aqui, o que eu estou gravando? Estou gravando o ID do ticket, né? Então, vamos ver. Ele está falando para mim que o ID foi o 11. Ele realmente é o ID 11. Estou com problemas, é o nome do ticket. Então, o título está realmente correto aí de acordo com o que eu escrevi aqui. Vamos começar, então, instalando o N8N. Uma vez que você está aqui no seu Docploy, você precisa de um projeto aí para criar o seu container do N8N aqui na página inicial, e eu já tenho um projeto chamado testes. Mas se você não tiver nenhum projeto, tiver zerado aqui, né, tiver sem nenhum projeto aqui, é só você vir criar o seu projeto, então você dá um nome para o seu projeto. Você pode criar uma tag para ele também, né, uma tag customizada. Cria ele e dentro do seu projeto você vai em Create Service. Aqui você vai clicar em Compose, tá? A gente vai dar um nome. Aqui ele já apareceu como um container, né? Clico nele e aqui eu mudo para a aba raw, tá? Que aí eu vou escrever um YAML aqui do Docker para que o Docploy ele lê esse YAML e rode
o meu N8N. Alguns pontos aqui que você tem que se atentar é o seguinte. Tem coisas que não são padrões aqui, você vai precisar ver como é que tá no seu ambiente e talvez modificar, tá? No meu caso, eu optei por colocar essa parte de networks aqui por conta do banco de dados. Ou seja, eu também estou com esse banco de dados no meu Dockploy. Então eu preciso conectar o N8N à minha rede do Docker. Outra coisa importante aqui também é que eu não estou usando o N8N com opção de banco de dados, tá? Esse tipo de instalação ele vai fazer um banco SQLite para o N8N. Então, se você quer uma coisa mais estruturada, talvez por alguma questão específica, na própria documentação do N8N tem como especificar e configurar do jeito correto aí como utilizar um banco de dados. Se eu não me engano, tem como utilizar o Postgres, e aí é uma questão mais específica. Tá? Mas como para teste, para demonstração aqui, a gente não vai trabalhar com isso. O N8N simples, padrão ali vai servir. Outra questão aqui também, em relação à porta. A porta padrão do N8N, 5678. Tá? Inclusive na aba de Environment aqui também, vocês vão ter que colar esse conteúdo aqui que vai estar no Notion e na descrição. Vocês podem deixar essa porta, tá? Tranquilamente, sem problemas. Eu aqui, por customização, de exemplo mesmo, eu vou mudar para 4442, tá? Então eu salvo aqui, vocês viram que eu não salvei, eu mudei de aba aqui, ele já sumiu. Então se atentem com isso. É isso, não precisa configurar nenhuma senha aqui, de admin nem nada, porque na hora que o container subir, vocês vão ver que ele já vai pedir para criar a conta e pronto, beleza. Tirando algumas questões aqui que são opcionais, como domínio, né, se você quiser configurar backups, enfim, isso fica ao seu critério. Mas, beleza, só essas duas partes são as principais e você já pode clicar em Deploy e acompanhar o container subindo. Aqui na aba Deployments, você já pode ver. Como eu já tinha a imagem do N8N aqui, né, a stable que eu coloquei lá no YAML, ele já só fez o deploy do container. Mas um caso que é a primeira vez que você vai subir, ele vai fazer primeiro o download da imagem, talvez possa demorar um pouquinho. Nesse caso aqui ele já ficou verde. Então se eu pegar aqui a porta que eu configurei e só dar um next, que ele vai já me levar ele já me pede para criar um workflow, né, para a gente iniciar. E um primeiro passo. Lembra que eu falei lá no início que todo workflow precisa de um trigger, seja um timer trigger, um webhook e outra forma de iniciar aquele fluxo por completo, tá? Você já vira essa página de edição. Bom, aqui basicamente eu posso adicionar os nós, né? O N8N, ele cada workflow ele possui nós. Então, cada nó ele é responsável por uma ação naquele workflow. Então, você pode ter um nó de condição, um nó de dados, um nó de código que vai executar alguma validação, um nó para chamar algum serviço que você tem permissão para usar, alguma API do WhatsApp, Google, enfim. As possibilidades aqui são imensas, tá? Então, no nosso caso, a gente vai adicionar um webhook. Então, eu só vou adicionar aqui para ele parar de me encher o saco. Beleza, eu vou salvar aqui. Aqui no N8N é possível criar credenciais. Então, a gente vai precisar, para a gente conectar com o nosso banco de dados, vai precisar criar uma credencial, especificando qual banco de dados, qual usuário e qual a senha que a gente vai usar. Na aba Credentials e adicionar a primeira credencial. Aqui nós vamos pesquisar por Postgres. Ele já vai entender que a gente quer criar uma credencial para um banco de dados. Postgres, ok. Então a gente pode renomear, para eu não perder, eu posso adicionar mais de uma credencial, né? Então localhost. Nesse caso aqui, como eu estou numa eu estou numa instância do Docker, né? Eu preciso colocar o nome da instância no meu banco. Se o seu banco tiver em outro serviço, em outra URL, aí você tem que ir atrás dessas informações para colocar aqui qual que é o host, qual que é o database e o user password. Eu vou preencher aqui e eu já volto. Bom, preenchi aqui as informações, tá? O meu host aqui no Dockploy do meu banco de dados é esse. Para você que quer buscar aí onde é que buscar o host, né? Se você tem um banco de dados também no Dockploy, é só você ir no projeto onde está o seu banco, acessar o seu banco
E aqui vai estar o internal host, tá? Então lembra que eu falei que precisa estar com aquela network configurada, tá? Por padrão aqui o banco ele já está configurado para ser acessível por todos que incluem aquela seção de network no serviço. Então aqui não precisa configurar nada, é só pegar o internal host e configurar aqui. Então quando você clica em salvar, ele já faz um teste de conexão. Então ele já me mostrou aqui que o teste deu certo e eu posso sair dessa janela e minha credencial está salva aqui para ser usada caso eu quiser usar uma funcionalidade do banco de dados do Postgres lá nos nós do workflow, como eu vou fazer agora. Eu posso adicionar aqui um nó. Quando eu digitar aqui Postgres, ele já vai vir para mim, que no meu caso eu vou colocar para inserir uma linha. Tá, um fato importante aqui é que a gente precisa adicionar um nó de resposta do webhook, tá? Então no final aqui adicione mais um nó. Então tem um nó chamado respond to webhook, tá? Que aí é o seguinte, você vai deixar como padrão aqui, responder com, né? É o primeiro item que vier. E aí aqui no seu webhook, webhook trigger, né? Na hora de você configurar o responde aqui, você coloca como usar o webhook de resposta, tá? O node de webhook de resposta. Então, o que isso significa? Quando o seu webhook for executado, o seu trigger for executado, ele vai passar por essa fase, e quando ele chegar aqui, ele fala para esse cara aqui que ele pode responder a requisição para o seu serviço aí que você vai utilizar. No nosso caso é o GLPI. A gente vai testar de fato o nosso fluxo está sendo realmente trigado. Como o GLPI ele não permite enviar o webhook para endereço sem o HTTPS, eu vou usar o ngrok. O que é o ngrok? Ele faz com que a sua máquina ela crie um túnel entre sua máquina e a internet. Então, você ganha uma URL com HTTPS que redireciona todas as requisições para aquela porta que você iniciou o redirecionamento. Então, nesse caso aqui, eu estou iniciando o ngrok no protocolo HTTP na porta 4442. Então, todas as requisições que vierem para a URL do ngrok vão ser direcionadas internamente para a porta 4442, que é a porta onde está o meu N8N. Então, quando eu iniciar aqui, eu vou ganhar uma URL. Lembrando que se o seu N8N tiver publicado numa VPS da vida, né? Você provavelmente já vai ter um domínio, é recomendado que você tenha um domínio. Você pode ativar um certificado SSL aí para ele, tá? Qual que é o primeiro passo, tá? Em administração, desculpa, em setup, você vem em webhooks e aí eu vou adicionar um. Vamos lá. Qual que é o meu item type, né? Que é o item dentro, a entidade dentro do GLPI. É assistência ticket, né? Chamado. Então, quando que eu vou querer fazer com que o webhook seja disparado? Eu posso escolher em novos chamados, ao atualizar os chamados ou excluir os chamados. Então, eu vou colocar novos chamados. Eu vou colar a URL do que o ngrok me forneceu, tá? Lembrando que esse é um passo aqui que eu estou fazendo porque eu não tenho acesso ao HTTPS que o GLPI requer, né? Então, novamente, essa é a sua URL. Só que no N8N você pode configurar um caminho customizado, tá? Então, nesse caso aqui, para ficar mais fácil, vou colocar GLPI. Então, ele vai dar um barra webhook barra GLPI. Ele tá com esse teste aqui porque para teste mesmo, tá? Mas só que quando ele for para o URL de produção, né, quando a gente publicar o nosso workflow, ele some esse teste aqui. Mas como teste, eu vou copiar aqui, vou copiar esse restante aqui e colocar na nossa configuração do webhook. Então, beleza, ele ficou o URL completo aqui. Nesse caso aqui eu vou colocar o post, que aí vai vir um payload, vem um body bonitinho pra gente. E da mesma forma, aqui ó, na hora de configurar o webhook, eu seleciono qual método a requisição que o GLPI vai enviar essa requisição. Então eu seleciono post aqui também, ele já vem até pré-configurado como post. Eu posso clicar em adicionar webhook
eu já tenho o meu trigger, o webhook trigger configurado e vamos fazer um teste. O N8N ele possui uma funcionalidade de você, antes de você publicar o seu workflow, né? Eu preciso testar o meu workflow. Então, ele tem uma funcionalidade para você ouvir os eventos, né? Só como teste, só para você ele habilita essa URL de teste aqui, ela não fica habilitada para sempre, é só quando você quiser, então ele entra nesse modo de testando aqui. Enquanto esse modo está ativo, só quando esse modo está ativo, essa URL de teste aqui fica habilitada. E não depende do seu serviço estar publicado, né? Você não quer, às vezes, expor alguma coisa, né? Eu vou abrir mais um chamado aqui, para a gente dar uma olhada. Lembrando que aqui ele não fez ainda nenhuma requisição, então eu vou criar um chamado aqui. Então eu vou adicionar o chamado. Ele já adiciona, né? Como na fila do webhook. E aí outra coisa importante também é que seu GLPI precisa estar com as ações automáticas rodando, né? Então em setup ainda, em automatic actions, o webhook, aqui ele está ativo, tá? Ele está no modo CLI e ele está rodando a cada 1 minuto. É muito importante que essa ação automática aqui esteja rodando no seu GLPI para que todos os webhooks que estiverem aqui na fila, eles sejam enviados. Tá? Nesse caso aqui, ele não foi enviado ainda. Bom, ele não tinha sido enviado, né? Mas aí eu mudei aqui para N8N e aí se eu atualizar aqui, ele já me deu status 200, que o N8N recebeu com sucesso esse teste. E aí, se eu mudar aqui para JSON, eu consigo ver. Bom, eu esqueci de configurar um detalhe no webhook do GLPI que faz toda a diferença aqui. Eu percebi que nos testes aqui eu não estava conseguindo ver os dados do chamado no body, né? Então, o que acontece? Eu preciso especificar lá no webhook um header que é o tipo de conteúdo, né? Então, é o content type. Então, eu vou colocar aqui content type, aí eu coloco application JSON. Então eu salvo e faço mais um teste com o body aqui agora. A gente já tem então os nossos itens aqui, então vamos configurar agora a inserção desses registros no banco de dados. E nesse exemplo eu configurei uma tabela simples, tá? Eu coloquei uma coluna de identificação da própria tabela, uma coluna para identificar o ID do ticket e uma coluna para o nome do ticket, né? E eu adicionei também uma coluna para guardar a data de criação do ticket. Com a nossa credencial configurada, o que a gente vai fazer? Nós vamos clicar aqui no banco de dados, começar a configurar. Alternativamente, você pode vir aqui no nó e dar 2 cliques nele, tá? Se você tiver nessa página aqui. A credencial que eu vou usar é essa aqui, que eu tinha configurado no começo. A operação é insert, né? Eu vou adicionar uma linha. Qual que é o esquema onde está minha tabela, né? Que é o public. E qual que é a tabela de fato. E eu coloquei aqui é o webhook tickets, né? WH tickets. Tem como você mapear as colunas com os valores vindo do JSON de forma automática, né? Mas eu vou colocar aqui de forma manual. Primeiramente eu vou limpar o valor do ID aqui, ele vai como nulo, né? Nulo. Ele vai nulo, né? E aí eu posso até tirar essa coluna daqui, porque na hora de fazer a inserção a ele, o ID ele é preenchido automaticamente. O ticket ID, eu pego ele daqui do body, ele é esse carinha aqui, né? Item ID, então eu jogo para cá, já preenche para mim. O name é esse daqui e o ticket create at é esse cara aqui. Então beleza, todas as três colunas estão mapeadas com os valores vindo do JSON. Lembrando que se você alterar esse payload lá no GLPI, você pode quebrar esse fluxo aqui, então muito cuidado, dá uma documentada aí. Porque se uma coluna que for obrigatória depender do valor, né, o fluxo pode quebrar, o banco pode retornar um erro. Após mapear cada coluna com os valores vindo do JSON, agora a gente, com as chaves vindo do JSON, né, agora a gente vai testar esse passo aqui. Eu não preciso mandar uma chamada do GLPI novamente. Com os dados aqui eu consigo executar só esse passo aqui do banco de dados, então eu já tenho o meu body aqui persistido nessa seção aqui. Eu só vou clicar em Execute Step, tá? Quando eu clicar aqui, ele já vai me dar um alerta de que o node foi executado com sucesso. Qual que foi o ID do banco de dados que ele inseriu, qual foi as informações que ele capturou aqui de acordo com o chamado que veio. Então, se eu vier no banco de dados, se eu atualizar aqui a tabela,
eu já consigo ver que realmente ele já persistiu para mim de acordo com as informações do chamado. Então vamos ver isso aqui acontecendo agora de forma automática, né? Eu vou fechar aqui, publicar o meu workflow. Eu vou adicionar um chamado aqui. Então, meu chamado workflow. Workflow automático. Então, eu venho em adicionar. Uma questão aqui que precisa ser ajustada é que eu esqueci de trocar o caminho, tá? Então eu vou vir aqui em webhook e tirar esse barra teste, esse traço teste aqui, tá? Então eu vou salvar. Eu vou ter que criar outro chamado porque a fila já foi adicionada com aquela URL. Então ele deu até um erro aqui que o teste não foi encontrado. O teste ele só é encontrado quando eu coloco para ser testado o workflow, né, naquilo. Quando ele está publicado, ele fica sem o traço teste aqui. Bom, vamos lá. Eu vou criar mais um chamado aqui. Meu segundo chamado de teste. Beleza. Então agora ele já foi adicionado aqui na fila. Se eu for ver aqui, sem o traço teste, ele está pendente aqui. Então eu não vou clicar para enviar. Se a gente recarregar aqui agora, eu consigo ver que deu status 200 e o meu node ele acabou de ser executado aqui com todos os passos bem sucedidos. Tá? Então, se eu vier aqui no meu banco de dados, eu consigo ver o meu ticket persistido com sucesso. Se você gostou dessa aula, deixa aí um comentário, deixa um like e deixa sugestão para os próximos vídeos, se você tem alguma dúvida específica do N8N ou do GLPI, para que eu possa estar avaliando e trazendo aqui para o canal. Muito obrigado e até mais.